Você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto? Aquela pressão no peito, um frio estranho que corre pela espinha, como se olhos invisíveis te acompanhassem na escuridão? É assim que essa história começa. Nem todo lugar deveria ser encontrado, nem toda trilha deveria ser seguida, e nem toda história termina bem. Meu nome é Lucas, e essa história começa alguns dias antes daquele maldito final de semana. Era uma quinta-feira qualquer. A rotina era sempre a mesma: acordar, trabalhar, resolver problemas inúteis, voltar para casa, jantar, dormir e repetir, todo santo dia. Foi quando o grupo no WhatsApp dos amigos começou a pipocar. Diego, meu melhor amigo desde a infância, mandou a mensagem que mudou tudo. Tô precisando sumir do mapa. Quem topa acampar esse fim de semana? Sem sinal, sem chatice, só nós, a mata e umas cervejas. No grupo estavam Diego, o piadista, sempre de bom humor, mas às vezes inconsequente. Carol, nossa amiga sensata, a que sempre percebia quando algo estava errado, mesmo que fingisse não perceber. Felipe, o valentão do grupo, mas coração mole, que sempre queria bancar o corajoso. Ana, recém-chegada no grupo, amiga da Carol, mais quieta, meio misteriosa, mas divertida. E o Rodrigo, primo do Diego, aquele cara meio estranho que conhecia o tal lugar. Topamos na hora. Precisávamos disso. Precisávamos sumir. Na sexta à noite, nos reunimos na casa do Diego para planejar. Foi quando o Rodrigo tirou um mapa amarelado, com marcas feitas à mão. Aqui, ele apontou, arrastando o dedo por uma trilha que cruzava uma área completamente sem marcações. É onde a gente vai. É isolado, quase ninguém conhece. Só gente que cresceu na região sabe dessa trilha. Olhei aquele mapa e senti um desconforto estranho. As margens estavam rasgadas, com manchas escuras. Quase parecia sangue seco. Mas ninguém comentou. Rimos, brincamos e seguimos com o plano. Sábado de manhã, carregamos as mochilas e partimos. A primeira hora foi tranquila. Estrada asfaltada, música alta no carro, piadas, memes, risadas. Depois, a estrada de terra. Começou larga. Depois virou uma trilha onde mal cabia um carro. As árvores se fechavam sobre nós, formando uma espécie de túnel verde escuro. A luz do sol quase não passava mais. O cheiro mudou. Aquele cheiro agradável de mato foi substituído por algo mais pesado, úmido, como coisa podre. O Diego tentou quebrar o clima. A natureza é sinistra, né? Relaxa, daqui a pouco chegamos. Mas ninguém respondeu. O silêncio era pesado. Quando finalmente chegamos, meu estômago virou. Era uma clareira, bem no meio da floresta, cercada por árvores tão altas que pareciam tocar o céu. No centro, um lago. A água estava parada, tão parada que mais parecia vidro preto refletindo o céu acinzentado. Não havia sinal de vida, nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. Mas o que realmente me incomodou foi perceber que bem na beira da clareira tinha uma espécie de construção. Não exatamente uma casa, era como uma cabana, ou o que restava de uma. As tábuas estavam podres, inclinadas, cobertas de musgo. A porta meio aberta rangendo com o vento, e na frente estacas fincadas no chão, algumas com panos amarrados, outras com o que pareciam ossos. Que merda é essa? Murmurei olhando para o Rodrigo. Ele desviou o olhar. Isso. Deve ser coisa de gente que acampa por aqui. Sei lá, relaxa. Relaxar. Aquilo estava tudo, menos relaxante. Montamos as barracas, acendemos a fogueira, tentamos seguir o roteiro clássico. Cerveja, música, histórias idiotas. Mas tinha algo errado. Mesmo com todos juntos, o lugar parecia assistir. Era essa a sensação, como se as próprias árvores tivessem olhos, como se o lago respirasse. A Carol parecia inquieta.
A Ana não parava de olhar para a cabana, e o Felipe, que sempre bancava o corajoso, estava estranhamente calado. O Rodrigo evitava olhar para o lago. Toda vez que o fazia, parecia se encolher. Logo depois de anoitecer, algo aconteceu. O vento mudou. Ficou mais forte, mas não era um vento normal. Ele vinha de todas as direções, como se circulasse a clareira. As chamas da fogueira tremiam, estalando alto, quase apagando. E então ouvimos um som baixo, distante, como um canto, um cântico. Vocês ouviram isso? Perguntei, me levantando. Silêncio. Todos olharam para o lago. O som vinha de lá. Algo cantava, mas não era humano. Era uma mistura de vozes, grave, aguda, masculina, feminina, tudo junto em um som que fazia os ossos tremerem. O Rodrigo se levantou de repente, pálido. Não era para acontecer de novo, murmurou, olhando para o chão. De novo? A Ana perguntou trêmula. Ele não respondeu. Só se afastou da fogueira, olhando para as árvores. E foi então que pela primeira vez eu vi, no limite da floresta entre as sombras, uma silhueta. Alta, magra, desproporcional, com braços longos que quase tocavam o chão. Ela não se movia, apenas observava. Aquela presença parecia curvar o espaço em volta. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Pisquei. Quando abri os olhos, não estava mais lá. Eu vi, sussurrei, mas ninguém respondeu. Todos estavam olhando para o lago agora. A água começou a borbulhar, como se algo estivesse subindo das profundezas. E o cântico ficou mais alto, mais próximo. O Rodrigo, enfim, falou algo que nos gelou até a alma. Eles nunca foram embora. Eu achei que tinha acabado, mas eles sempre voltam. E do que você tá falando? Gritei. Ele respirou fundo, os olhos arregalados, a pele quase cinza. Na última vez que vim aqui, alguém não voltou. E eu achei que eles tinham ido embora depois disso. Mas eles não vão embora. Eles esperam. Sempre esperam. Foi quando a porta da cabana se abriu sozinha, lenta, rangendo. E lá dentro, um vulto se moveu, rápido, silencioso. E naquele instante, eu soube. A gente não deveria estar ali. E isso é só o começo, porque quando a floresta te escolhe, não há mais saída. Às vezes, o verdadeiro terror não vem do que se vê, mas do que se sente. E naquela noite, cada segundo parecia mais pesado que o anterior. O som da porta da cabana rangendo ainda ecoava na minha mente. Ninguém se atreveu a se aproximar dela. Tentamos, por algum motivo estúpido, ignorar aquilo. O Diego, com aquele jeito inconsequente, ainda tentou forçar uma piada. Deve ser o vento, galera. A voz dele saiu trêmula, falha, mas ninguém respondeu. Ninguém acreditava nisso, nem ele. A fogueira crepitava, mas parecia mais fraca, como se algo sugasse sua energia. O cântico vindo do lago cessou, mas isso não trouxe alívio. Só piorou, porque o silêncio que ficou parecia mais alto do que qualquer som. Foi então que percebemos: o Felipe não estava mais ali. Ué, cadê o Felipe? Perguntou Carol, olhando em volta. Todos olhamos, girando a cabeça como se de repente ele fosse simplesmente aparecer ali, do lado da fogueira. Tá, Felipe, para de palhaçada, cara! Gritou o Diego, levantando. Nada, apenas o barulho da água do lago. Um gorgolejo estranho, como se algo respirasse sob a superfície. Corremos até a barraca dele, vazia. Tudo estava lá. Mochila, lanterna, celular. Tudo, menos ele. Foi aí que o Rodrigo soltou. Não é possível. Começou de novo. Começou o quê? Gritei, segurando ele pelo braço. Ele puxou o braço, trêmulo. Eles escolhem. Sempre escolhem o primeiro. É sempre assim.
Carol se aproximou com a voz quase sem som. Quem, Rodrigo? Quem escolhe? Ele olhou para o chão e sussurrou. Os que vivem aqui. Os que nunca foram embora. Enquanto discutíamos, a Ana, que estava mais afastada, deu um grito. Gente, olha isso! Corremos até onde ela estava e ali, na beira do lago, pegadas. Mas não eram pegadas humanas, eram enormes, 4 dedos, longos, como garras, afundadas na lama, indo do lago até a cabana. O Rodrigo ficou branco como papel. Não era para eles saírem da água. O que está acontecendo, cara? O Diego praticamente gritou. Ele se encostou numa árvore, segurando a cabeça, respirando rápido. Na última vez, eles ficaram no lago. A gente ficou longe da água e eles só levaram um silêncio. Todos olharam para ele. Você já veio aqui antes? Carol gritou, empurrando ele. Ele não respondeu. Apenas olhou fixamente para a cabana. E naquele momento, a porta que estava entreaberta se fechou, sozinha, com um estalo seco. O vento parou e de repente vieram os sussurros. Por toda parte, entre as árvores, acima, atrás, no lago, na cabana, sussurros em línguas que não reconhecíamos. Baixos, como preces distorcidas, como se dezenas ou centenas de vozes falassem ao mesmo tempo, em um tom que parecia mais dentro da nossa cabeça do que nos ouvidos. Vamos embora, sussurrou Ana, trêmula, segurando o braço da Carol. Vamos, agora. Corremos até os carros, mas, claro, os carros não estavam mais lá. Sumiram, simplesmente desapareceram. Só havia marcas de pneus no chão, como se alguém tivesse arrastado os carros floresta adentro, mas sem trilha, sem marcas depois dali. Era impossível, mas era real. Um som, como um estalo, veio da cabana. Olhamos e vimos. A cabana se mexeu. Não era o vento, não era impressão. Ela pulsava, como se respirasse. As tábuas inchavam, estalando como um peito enchendo de ar. E então, uma rachadura se abriu na madeira da parede. Por entre ela, escorreu algo. Preto, grosso, como se fosse piche. Mas se mexia, se arrastava no chão, formando linhas, símbolos, círculos. O cheiro, meu Deus, o cheiro, era de morte. Ana começou a chorar. Carol segurava ela. O Diego tremia. O Rodrigo apenas repetia. Não de novo. Não de novo. E então, o som que congelou nosso sangue. Um grito, mas não era qualquer grito. Era o grito do Felipe. Ah! Me ajuda! Me tirar daqui! Vindo de dentro da cabana. Corremos até lá, contra qualquer instinto de sobrevivência. Mas quando chegamos na porta, ela estava trancada. Felipe! Gritei, socando a madeira. Felipe, fala com a gente! Do outro lado, só respiração pesada e um som molhado, como carne sendo rasgada, ossos quebrando. O grito virou choro, depois gemido, depois silêncio. O chão da cabana começou a vibrar. As estacas na frente dela, aquelas com ossos e panos, começaram a tremer, a se entortar, até que uma delas simplesmente quebrou. E, então, uma mão, pálida, longa, de dedos finos demais, saindo pela fresta da porta. As unhas negras, o tecido da pele parecia apodrecido, quase transparente. Ela se agarrou no batente da porta e, lentamente, uma cabeça apareceu, mas não era humana. Os olhos eram fundos, sem globos oculares. Apenas buracos pretos que pareciam sugar a luz. A boca não existia. Só uma rachadura vertical que se abria, revelando dentes finos, longos, como agulhas de vidro. O corpo, magro demais, disforme. As costelas apareciam, as pernas longas, arqueadas, e ela saiu, se arrastando,
sem fazer som, mas o cheiro era tão forte que a Ana vomitou ali mesmo. E então ela parou, nos olhou, se é que dava para chamar aquilo de olhar, e se virou em direção ao lago. Começou a andar, e conforme ela andava, mais mãos surgiam da terra, do chão, da lama, da água, braços, pernas, rostos que nunca deveriam existir. Eles estavam saindo, todos eles. E isso ainda não era nem metade do que aquela noite reservava pra gente, porque quando a floresta decide, ninguém sai vivo. Se você acha que já viu o terror, é porque nunca olhou nos olhos daquilo que vive no escuro, porque naquele momento nós entenderíamos que algumas coisas não querem só assustar, elas querem ficar. A criatura, ou melhor, as criaturas, começaram a sair da terra, do lago, da floresta, formas impossíveis. Corpos tortos, braços longos demais, bocas que se abriam onde não deveria haver bocas, olhos demais em alguns e nenhum em outros. As mãos arranhavam o chão enquanto se arrastavam, gemendo, rangendo ossos, estalando articulações que pareciam nunca ter sido usadas direito. O Rodrigo, trêmulo, caiu de joelhos. Não pode ser. Diego puxou ele, gritando: "O que são esses negócios?" Mas Rodrigo não respondia, só murmurava, quase em transe. Eles acordaram. Todos eles acordaram. E então, o lago borbulhou. Água espirrando para todos os lados, espuma negra subindo. E lentamente, um rosto emergiu. Mas era grande, enorme, do tamanho de um carro, um rosto humano, mas disforme, inchado. A pele branca demais, cheia de fissuras. Os olhos eram só buracos negros, profundos, que pareciam puxar a própria luz. Da boca semiaberta escorria algo escuro como piche. O cheiro era insuportável, podre, como carne morta misturada com ferro e enxofre. E então, o rosto abriu os olhos, olhos brancos, sem pupilas, e dele saiu uma voz. Mas não era uma voz comum, não saía da boca. Ela saía de dentro da nossa cabeça. Seus ossos vão nutrir essa terra. Correr! Gritei, puxando a Ana. Saímos correndo, para qualquer lugar, sem direção, sem saber se tinha saída. Mas não adiantava. A floresta parecia mudar. As trilhas desapareciam atrás da gente. Árvores surgiam onde não havia antes. Galhos se entrelaçavam, formando paredes, labirintos. E as criaturas não corriam. Elas apenas apareciam. Na frente, ao lado, por trás, como se teleportassem, como se a floresta fosse delas, e talvez fosse. No meio da fuga, nos deparamos com algo pior. Um círculo feito de ossos de animais e de pessoas. No centro, uma árvore, mas não era uma árvore comum. O tronco era retorcido e dele pendiam corpos, uns inteiros, outros só pedaços. Mas o pior eram os olhos, todos eles, todos. Ainda tinham olhos, mesmo sem corpos, mesmo sem rosto. Os olhos estavam lá, nos encarando, e se mexiam, giravam, acompanhando nossos movimentos. Não olha! Não olha! Gritou Rodrigo, tapando os próprios olhos. Se olhar, eles encontram você! Mas era tarde. A Carol olhou. Ela parou, como se tivesse sido desligada. O corpo rígido, a boca aberta, os olhos se reviraram, mostrando só o branco. E então ela começou a ser puxada. Não pelos pés, pelos olhos. Fios, como teias negras, saíam do chão, se conectavam aos olhos dela e puxavam. Ela gritava, arranhava o chão, mas era inútil. Ah! Não! Me ajudar! Até que sumiu. Foi engolida pela própria terra. O chão tremeu, e do meio da floresta,
algo gigantesco começou a se erguer. Raízes se quebrando, árvores tombando, pedras rolando. Primeiro, uma mão, do tamanho de uma árvore. Depois, um braço. E então, ele, o ser que controlava tudo aquilo, se é que dá para chamar de ser, tinha um corpo humanoide, mas gigantesco, uns 15 metros de altura. Pele negra feita de algo que parecia pedra e carne misturada. Fendas abertas no corpo revelavam carne pulsante, ossos quebrados e olhos, vários, espalhados aleatoriamente. O rosto era um vazio, só uma abertura como uma boca infinita que se estendia até a barriga. Dela saíam vozes, centenas, milhares, vozes de todos que já foram levados para aquele lugar. Vem, 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 vem para cá. Aqui é para sempre. Aqui não tem fim. Sabíamos que não dava para fugir. Então corremos para a única direção possível, a cabana, mesmo sabendo que ali dentro talvez fosse ainda pior. A cabana agora estava diferente, maior, como se tivesse crescido. As paredes pulsavam, gritavam, literalmente gritavam, sons de pessoas, chorando, gritando, implorando. Empurramos a porta e entramos. Lá dentro, não havia mais cabana, era outra coisa. Corredores infinitos, paredes de carne. Pisávamos em algo macio, quente, que se mexia, como se estivéssemos dentro de um organismo vivo. Das paredes, olhos se abriam e fechavam. Bocarras surgiam mordendo o ar. Tentáculos surgiam dos cantos, estalando como chicotes. O cheiro era de morte, de podridão, de algo antigo. E então, ela apareceu. A coisa que parecia comandar tudo. Uma figura feminina, ou pelo menos parecia ser. Longa, magra demais, sem rosto. Apenas uma abertura vertical que se estendia da testa até o queixo, revelando dezenas, centenas de dentes afiados. Ela estendeu os braços, abrindo aquela boca vertical, e disse: "Vocês são meus." Foi quando, do bolso da Ana, algo caiu no chão. Era uma correntinha, com uma cruz, simples, pequena. E quando ela tocou aquele chão de carne, a coisa gritou. Um grito que não era som, era um terremoto dentro da nossa mente. As paredes começaram a se rasgar, o teto desabava, as criaturas lá fora urravam, caíam no chão, se desmanchavam. O colosso lá fora explodiu em pedaços de carne negra e fumaça. Corremos, sem saber para onde, só corríamos, e de repente acordamos. Sim, todos nós estávamos na trilha. No início da trilha, de dia. O lago não estava lá, nem a cabana, nem nada, só floresta. Rodrigo caiu no chão, respirando pesado. Isso foi um sonho? Mas então, olhei para o chão e vi pegadas. Aquelas mesmas pegadas, de 4 dedos, fundas na terra. E a corrente da Ana ainda estava na mão dela. Só que o pior ainda estava por vir, porque nem tudo ficou para trás. Sabe aquele alívio que vem quando tudo parece ter acabado? Pois é, às vezes ele só vem para você abaixar a guarda, e aí é quando eles atacam de novo. A caminhada de volta para a cidade foi estranhamente silenciosa. Ninguém falava. Ninguém tinha coragem de falar. O sol estava alto, céu limpo, pássaros cantando. Uma cena que só parecia errada, porque não fazia sentido. Nada fazia sentido. Rodrigo andava na frente, de cabeça baixa. Diego vinha logo atrás. Os olhos vidrados, andando como se fosse um zumbi. A Ana não largava aquela corrente. Apertava tanto que as mãos sangravam, mas ela nem percebia. E eu só tentava entender. Tentar convencer meu cérebro que aquilo tinha sido um surto coletivo, uma alucinação, um sonho, uma brincadeira do cérebro, só que não era.
Chegando na cidade, foi como se o mundo nunca tivesse parado. Pessoas andando na rua, buzinas, risadas, vida normal. Só que nós não éramos mais os mesmos. Rodrigo foi o primeiro. Ele começou a ter pesadelos. Toda maldita noite, acordava gritando, chorando, suando frio. E o pior, marcas começaram a aparecer no corpo dele. Arranhões, cortes, hematomas, sem motivo, sem explicação. Ele mostrava pra gente: eu acordo assim, cara, eu acordo assim. E a cada novo corte, um novo pesadelo. Sempre naquele lugar. O lago, a cabana, as vozes, as mãos saindo do chão, o sumiço. Foi numa sexta-feira. Rodrigo sumiu, desapareceu. Não foi pra escola, nem voltou pra casa. A polícia procurou. A cidade inteira procurou. Mas nunca mais foi visto. Só uma coisa foi encontrada. Na cama dele, pegadas, aquelas mesmas pegadas, de 4 dedos, fundas, como se algo muito pesado tivesse ficado ali. E, no travesseiro, um pedaço de tecido, parecia pele. Depois do sumiço do Rodrigo, as coisas começaram a piorar. A Ana não tirava mais a corrente do pescoço, nem para tomar banho, nem para dormir. Ela dizia que era a única coisa que segurava eles longe. Mas um dia, a corrente quebrou. Ela estava na aula, quando ouviu um estalo. Olhou para o chão, e lá estava ela, a corrente, partida. E naquele exato momento, ela desmaiou. Quando acordou, não falava mais. Nunca mais falou. Seus olhos ficavam fixos em algo. Algo que ninguém conseguia ver. Como se alguém estivesse ali, sempre, observando. Ela vive assim, até hoje. Depois de tudo isso, eu precisei entender. Comecei a pesquisar, vasculhar arquivos antigos da cidade, conversar com moradores mais velhos, e foi aí que eu descobri: o lugar onde acampamos não aparece em nenhum mapa atual. Mas, se você vasculha os registros antigos, os mapas de mais de 100 anos atrás, ele estava lá, com um nome: Terra dos Esquecidos, e uma anotação escrita à mão, meio apagada no canto do mapa. Aqueles que entram não saem os mesmos. Alguns nunca saem. O último aviso dias depois, recebi um envelope, sem remetente. Dentro, só uma foto da cabana. Mas não era de agora, era antiga, preto e branco. Na frente da cabana estavam eles, 7 pessoas, homens e mulheres, todos olhando para a câmera. E, atrás deles, na janela da cabana, 2 olhos, enormes, brancos, sem pupilas. Na parte de trás da foto, uma frase escrita em caneta vermelha: não foi um sonho. Naquela noite, estava sozinho em casa. Pensei, é só coincidência, só paranoia, é psicológico. Até que as luzes piscaram. O som da televisão ficou distorcido. E então veio aquele cheiro de carne podre, de terra molhada, de ferro. Quando olhei para a janela, lá estavam elas, as pegadas, 4 dedos, afundadas na terra, levando até a porta da minha casa. E então, toque, 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 som de 3 batidas fortes, pesadas, como se quem batesse não fosse humano. Toque, toque, toque. A maçaneta se mexeu. E uma voz, vinda de todos os cantos da casa, sussurrou: você voltou, agora é para sempre. Às vezes, a gente acha que fugiu, que escapou, mas tem coisas que seguem você até o fim. Você achou que acabou? Que a história termina aqui? Eu também queria acreditar nisso, mas a verdade é que algumas histórias nunca acabam de verdade. Se você acha que isso foi só uma lenda, só uma história de terror inventada para assustar, eu lamento te dizer que talvez você esteja enganado. Lembra da corrente que a Ana usava? Pois é, dizem que ela ainda existe, escondida em algum lugar, e que, se alguém encontrar,
pode estar abrindo uma porta que deveria permanecer fechada para sempre. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho juram ter ouvido vozes, sussurros, chamados e, quando olham para o chão, as pegadas estão lá, 4 dedos, fundo, como se algo muito pesado rastejasse, te seguindo. E você, que está aí, ouvindo essa história, tem certeza que está sozinho? Talvez, só talvez, não seja você quem escolhe ouvir essas histórias. Talvez elas escolham você. E quando você escuta até o fim, elas deixam uma marca, não física, não visível, mas algo muda. Você começa a perceber coisas, barulhos que nunca reparou, som de passos, onde não deveria ter ninguém, aquela sombra no canto do olho, que some quando você olha de frente, aquele arrepio sem motivo, exatamente agora, um último aviso. Ou talvez seja tarde demais. Se, nos próximos dias, você ouvir 3 batidas na sua porta, toque, 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 mas não tiver ninguém do lado de fora, ou se começar a sentir um cheiro estranho de terra molhada, misturado com carne e ferrugem, só tem uma coisa a fazer: corre, mas corre muito, porque eles já sabem onde você está. Se você gostou dessa história, se ela te deixou arrepiado, desconfiando até do próprio reflexo, então não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para nunca mais perder uma história, ou talvez para ser avisado quando eles estiverem te procurando. E comenta aqui embaixo, você teria coragem de passar uma noite naquele acampamento?